Perfeito. Então, agora o Eduardo colocou em gravação. O Eduardo está com problema na conexão, tá? Então, eu acho que pode dar início. Professor Mares, quer fazer as honrarias da casa, a introdução, então? Bom, eu só gostaria de convidar, então, a receber o professor Gabriel, nosso convidado internacional de hoje, que vai falar sobre a aluminização do diagnóstico ao tratamento, e depois, ao final, nós vamos ter um espaço para a discussão. Então, vamos começar com a aula, Gabriel? Depois, ao final, a gente faz a discussão. Ok, perfeito, então. Vocês estão vendo a minha tela tranquilamente? Estamos. Sim. Então, perfeito. Mas não está em apresentação total, não, Gabriel. Tela inteira, não. Ó. Então, espera aí que a gente tem que tentar fechar e abrir de novo, porque para mim ele aparece em tela inteira. Ok. Vamos tentar agora. Naquela primeiro teste tinha funcionado, né? Tava tranquilo. Vamos tentar de novo, Gabriel. E agora? Só... Não, ainda não. Você clicou lá para começar? Tela toda? Nela toda. Para mim, tá no modo apresentação. Não, para a gente não. Volta, Gabriel, volta para o modo sem ser a apresentação. Eu vou fazer o stop sharing. Mas antes de você começar, volta para o modo sem ser apresentação. Não, já voltei para o modo sem ser apresentação. Eu vou fechar o PowerPoint. Fecha o PowerPoint e abre de novo. Vai ser o melhor cenário mesmo. Bom, enquanto o professor Gabriel tenta aí compartilhar a tela dele, já posso fazer as apresentações, Gabriel? Fique à vontade. Então, pessoal, bom dia. Peço desculpas pelo problema da conexão. Hoje a gente vai ter uma aula com o professor Gabriel. O professor Gabriel, Gabriel Zanan, ele vai ministrar aula de aluminização materna, do diagnóstico ao tratamento. Ele é professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, da Faculdade de Medicina da UFMG, e membro do Centro de Medicina Fetal do Hospital das Clínicas, também da UFMG. E a gente também vai ter o prazer de ter como moderador o professor Mário Dias Correia Júnior, que é professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, médico do Corpo Clínico do Hospital das Clínicas da UFMG e membro do fundador da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez. Vamos ver se a gente conseguiu, Gabriel? Ainda não? Estava certinho antes. Vê para vocês aí agora. Não, ainda está no modo sem ser tela cheia. Olha que estranho. Quando você clica para compartilhar sua tela, você coloca compartilhar a tela toda ou janela? Para mim aparece só onde que eu vou compartilhar. E agora? Agora? Agora deu, perfeito. Perfeito? Perfeito. Então, perfeito. Então, resolvido o problema agora. Podemos iniciar os trabalhos, né? Então, tá bom. Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço ao Eduardo, né, e a todos os ouvintes, né, por a gente estar podendo falar da harmonização do diagnóstico ao tratamento. O Eduardo me procurou para que eu falasse de um tema, né, que eu tivesse uma afinidade, e apesar da maioria do meu tempo eu dedicar às emergências obstétricas de uma forma geral, né, a minha formação, a minha fase inicial, ela vem muito da área da medicina fetal, né, e a harmonização é um dos temas dos quais eu sempre gostei de estudar, sempre fui ativo dentro dos ambulatórios de medicina fetal do Hospital das Clínicas. Então, eu agradeço a oportunidade, Eduardo, de estar podendo compartilhar com vocês um pouco sobre esse tema, que é um tema que ele é subestimado,
mas é um tema extremamente relevante para a saúde fetal, né, de vários conceptos, né, que nós temos no sistema e que, às vezes, as pessoas ou não conseguem entender a importância dessa doença ou não conseguem acessar os serviços de especialidade. E lembrando que o Hospital das Clínicas é um centro de referência de tratamento dessas pacientes com a imunização há várias décadas, né? Então, isso daí, então, reforça um pouco esse, né, um dos motivos pelos quais eu me interessei pela área da imunização desde a época de acadêmico. Bem, agora eu que estou com dificuldade de passar ele, porque agora travou. Bem, então vamos lá, agora vai dar. Não tem nenhum conflito de interesse em relação a essa aula que Gabriel, eu vou proferir passou. a partir de agora. Passou, né? Vou proferir a partir de agora, e o objetivo dessa aula vai ser a gente passar um pouco por conceitos básicos, né, a respeito dessa entidade. Vamos falar um pouco da epidemiologia, fisiopatologia, vamos falar o diagnóstico da imunização, a abordagem da gestante imunizada e o tratamento. Então, começando com os conceitos iniciais, o primeiro dele é de imunização. A imunização, gente, era o que nós chamávamos até pouco tempo atrás de isoimunização, né? Então, para aqueles que não estão habituados a ouvir esse termo, a imunização, que a gente sempre discutiu muito sobre isoimunização e não a imunização, né? Mas a imunização, então, ela é caracterizada pela produção de anticorpos maternos contra eritrócitos fetais incompatíveis. Então, basicamente, a imunização é a sensibilização materna, tá? Que podem atravessar a placenta e se ligarem às hemácias. A gente prefere o termo imunização ao isoimunização porque, na verdade, o que estimula a produção de anticorpo materno são eritrócitos fetais que não são da paciente, são externos, né? São do feto, de origem paterna. Então, na verdade, por isso preferir o termo imunização ao termo isoimunização. Então, basicamente, a imunização é estabelecer uma resposta imune materna a antígenos eritrocitários fetais incompatíveis. Esses anticorpos, então, eles eventualmente podem atravessar a placenta, tá? E se ligar às hemácias fetais. Quando isso ocorre, nós teremos a doença hemolítica perinatal, que essa é caracterizada pela destruição das hemácias pelos anticorpos maternos que atravessaram a placenta, se ligaram às hemácias fetais e induziram a sua hemólise. E o quadro de hemólise ele pode ser variável, pode ser leve, ou ele pode culminar em quadros tão graves que levam à hidropsia ou que determinam kernícteros no pós-natal, ou mesmo podem causar a morte do concepto. Já o termo eritroblastose fetal, que também é um termo frequentemente utilizado para se referir a essa entidade, ele, na verdade, foi um termo que ele surgiu porque quando se estudou a doença nos primeiros casos, assim, pelo menos nos relatos, né, iniciais, eles encontravam uma presença de grande quantidade de célula hematopoética jovem, os eritroblastos, né, na circulação do concepto. Então, por isso que ficou o termo eritroblastose fetal. Então, a eritroblastose fetal seria, né, relacionada à presença desses eritroblastos na circulação, né, do concepto, que só vão ocorrer quando você tem quadros avançados da doença hemolítica perinatal. Então, na verdade, diferenciar a imunização materna de doença hemolítica perinatal e eritroblastose fetal é importante para a gente entender o processo fisiopatológico, é importante para a gente diferenciar, né, esses conceitos, porque eles são diferentes. São um contínuo, mas eles são diferentes. Bem, segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a epidemiologia. E a epidemiologia da aloimunização e da doença hemolítica perinatal, então agora nós vamos, quando falar de usualmente a gente está falando de uma forma bem associada à doença hemolítica perinatal, ela é, em países como o Brasil, a principal causa de anemia fetal. Apesar de não ser anemia fetal algo usual, né, para os serviços de pré-natal de risco habitual, né, ou para os atendimentos obstétricos em gerais, no serviço de medicina fetal, a investigação de anemia fetal ele é relativamente frequente, tá? E estima-se que anualmente tenham mais de 50 mil mortes fetais no mundo relacionadas a essa doença hemolítica, né, essa doença hemolítica perinatal, e mais de 30 mil mortes neonatais também anuais no mundo relacionadas a isso. Então, você vê que é uma intercorrência que, apesar de muitas pessoas acharem que ela não existe, né, já tive a oportunidade de participar de alguns eventos que as pessoas falam assim, olha, essa doença já acabou, mas infelizmente não, tá? A gente vê que anualmente ela tem, né, um impacto importante na saúde fetal e neonatal do mundo, tá?
A gente sabe que algumas regiões do Brasil, por exemplo, tem estudos que mostram que a taxa de paciente que é RH negativo de uma população é em torno de 11,5% e 12%. Tem um estudo, inclusive, de Minas Gerais que mostra essa taxa, tá? E aí, se for considerar isso, associado às questões relacionadas à possibilidade de imunização, a gente estima que uma gestante RH negativo, né, após uma gestação, um parto ou se tem sangramento, a chance dela de se sensibilizar, ou seja, de desenvolver essa resposta imune materna contra antígenos eritrocitários fetais, varia de 1,5% a 16%. Né? Tudo isso a gente considera dentro de um contexto em que no Brasil nós temos uma taxa de nascimentos incompatíveis. Aí seriam o quê? As pacientes que são RH negativos, mas que têm um recém-nascido ou um feto RH positivo, gira em torno de 7%. Então, esses cálculos são feitos baseando nisso daí. Estima-se, de forma certamente muito subestimada, que a doença hemolítica perinatal, agora já falando da consequência, né, da imunização, que é atravessar a placenta e causar hemólise fetal, ela é presente em 0,08%, né, das gestações no país. E aí isso daria, né, uma incidência estimada de 70 a 120 para cada 100 mil casos, né, de gestação de uma forma geral. Agora tem que marcar que é muito importante o subregistro dessa doença. É igual eu disse para vocês, é uma doença que as pessoas conhecem, a gente rastreia no pré-natal o RH exatamente para poder identificar esse grupo de pacientes, mas, na verdade, quando a gente tem, às vezes, um resultado positivo, a gente fica em dúvida, né, como conduzi-la, e aí, às vezes, a gente não vai registrar, não vai encaminhar para o serviço de referência. Atualmente, no Hospital das Clínicas, a gente recebe, em média, 20 a 25 pacientes todos os anos com quadro de imunização materna. Então, você vê que é uma doença bastante frequente ainda no meio, e está longe de ter sido extinta em países como o Brasil. Bem, quais são as principais causas da imunização? Quais são os principais estímulos que fazem com que um sangue fetal entre em contato com o sangue materno e ela desenvolva uma resposta imune? Né? Então, esse é um estudo que nós fizemos no Hospital das Clínicas há alguns anos, e a gente vê que dentro da nossa população, né, as causas obstétricas que estão relacionadas ao parto, as hemorragias gestacionais, os procedimentos invasivos, ou mesmo situações relacionadas a trauma abdominal, elas eram responsáveis por 93% de todos os casos. Já as causas não obstétricas existem, tá? E as transfusões incompatíveis são o grupo responsável, especialmente por essas causas não obstétricas, né? E um grupo que chama bastante atenção aqui são os grupos dos pacientes que necessitam transfusões recorrentes, como aqueles pacientes drepanocíticos, que nós usualmente encontramos, né, nas pacientes que são sensibilizadas, uma gama, né, até ampla de antígenos envolvidos nessa sensibilização. Então, as transfusões incompatíveis são importantes causas e giram em torno de 7% dos casos que nós atendemos no Hospital das Clínicas. Bem, passando agora um pouco, então, agora que a gente já conhece um pouco do conceito, já conhece um pouco da epidemiologia, a gente pode falar da fisiopatologia. E aqui nós vamos fazer fisiopatologia em sequência, ou seja, vamos falar da fisiopatologia da sensibilização materna pelo fator RH e da doença hemolítica perinatal como um contínuo, tá? Então, para eu ter uma sensibilização materna, eu preciso ter inicialmente uma gestante que seja imunocompetente e a presença de eritrócitos incompatíveis. Então, se eu tenho uma gestante que é RH negativo e tem um feto RH negativo, eu não tenho compatibilidade de RH, então essa paciente não vai desenvolver. Tá? Mas se eu tenho um feto RH positivo em uma gestante imunocompetente, a tendência dela é que, se eles tiverem sangramentos importantes durante a gravidez, aí a gente vê que os volumes são bem pequenos, como 0,1 ml é capaz de estimular a resposta imune dessa mãe, essa paciente vai desenvolver uma resposta imunológica. Tá? Em que, em primeira fase, ela é mediada pelo IgM. O IgM é uma molécula, né, que vai estar presente nos primeiros 3, 6 meses, só que essa molécula ela é incapaz de atravessar a placenta. Então, de alguma forma, a gente começa a entender por que normalmente, né, mesmo que a gente tenha um sangramento numa gravidez, que ela seja sensibilizada no final dessa gestação, usualmente a tendência dela desenvolver doença hemolítica perinatal é na gravidez subsequente, porque ela inicialmente faz a IgM. Na segunda etapa, ela faz o IgG. Então, assim, essa é uma sequência até muito clara para todos nós, né? E é esse IgG que é capaz de atravessar a placenta e que é capaz de causar hemólise nessa paciente. Então, seria numa segunda etapa, numa segunda fase, então, dessa resposta, tá?
O grande ponto é o seguinte: quando uma paciente tem aloimunização numa gravidez, se ela for exposta ao mesmo antígeno na gestação subsequente, a tendência é que ela faça uma doença cada vez mais grave. Vai funcionar quase como se fosse uma vacina, né? Você expõe aquele antígeno ao sistema imune, ele tem uma resposta inicial e depois você expõe de novo, e aí vai tendo respostas cada vez mais importantes em relação a ele. Então, a tendência dessa doença é sempre agravar nas gravidezes subsequentes, se for o mesmo antígeno, né, o estimulador dessa paciente. E, obviamente, se ele estiver presente no eritrócito fetal. E a grande questão que existe é que, usualmente, a gente está habituado a falar, paciente RH negativo, ela só vai ter aloimunização se ela tiver um filho RH positivo, né? Isso serve para a maioria dos casos, mas a gente sabe que os eritrócitos, né, o complexo antígeno RH, ele tem vários outros antígenos, né? Você tem no próprio RH, né, três grandes grupos de antígenos, que é o C, o D e o E. O D é o mais importante, mas a gente tem na superfície da hemácia vários outros antígenos de superfície que podem funcionar como um antígeno incompatível e também induzir uma resposta materna. De forma que a aloimunização materna ela não é restrita às pacientes RH negativas. Elas podem ocorrer nessas pacientes RH negativas, né? É o mais frequente, mas elas podem ocorrer em pacientes RH positivos que foram expostas a antígenos eritrocitários não compatíveis. Então, uma paciente que toma transfusão de sangue numa gravidez, numa história prévia dela, mesmo que o sangue dela seja RH positivo, ela tem chance de ser sensibilizada por outros antígenos de superfície eritrocitários, que usualmente não são testados de rotina durante as transfusões, porque eles têm uma menor importância nessas questões de resposta imunológica. Então, esse é um conceito que a gente tem que ter em mente quando a gente trabalha com esse grupo de pacientes e quando a gente trabalha com o risco dessa doença. Bem, uma vez desenvolvida a resposta, então, dessa paciente, o que vai acontecer é que vão desenvolver anticorpos na circulação, tá? Na circulação materna. E esses anticorpos, né, eles vão atravessar a placenta através de sítios específicos, e aí vocês estão vendo uma imagem de um anticorpo aí, né, que eu quero que vocês prestem atenção nessa fração, que é aí que eles colocam ligação a receptores de FC, porque é exatamente nessa região que vai ocorrer a ligação a receptores que vão fazer a passagem transplacentária, tá? Então, você vê que a mãe produz anticorpo, depende de um sítio de passagem para poder chegar a um ambiente fetal. Mas, quando ele chega, ele vai se ligar às hemácias fetais e pode causar hemólise de acordo com o potencial hemolítico, a uma quantidade de anticorpo e também, né, vamos dizer assim, aos tipos de anticorpos envolvidos nesse processo. Então, produz, atravessa a placenta por receptor e aí ela causa essa hemólise. Então, essa daí é a fisiopatologia geral. Como que se impacta no feto? Bem, agora nós vamos falar a repercussão dessa anemia no feto. Quando você tem essa hemólise fetal, o feto, obviamente, vai desenvolver anemia, ele vai desenvolver uma hipóxia tecidual. No adulto, em geral, quando o adulto tem anemia, ele tende a aumentar a frequência cardíaca, mas o feto ele já trabalha em uma frequência cardíaca bem elevada, tá? Então, o feto, de uma forma geral, como mecanismo compensatório, ele estabelece um estado hiperdinâmico. E esse estado envolve dilatação cardíaca, ao invés de um aumento da frequência cardíaca propriamente dito, tá? E aí também, né, quando esse estado hiperdinâmico inicial não é suficiente para ele compensar essa hemólise, essa anemia que ele está, ele começa a estimular a produção de hematopoiese medular, que, quando também não é suficiente, vai desenvolver uma hematopoiese extramedular. Então, a gente vê que ele estabelece um estado hiperdinâmico, que, se não for suficiente, juntamente com uma hematopoiese medular compensatória, eles começam, então, a descompensar. E aí produz dilatação cardíaca e faz uma hematopoiese extramedular. A dilatação cardíaca pode levar esse feto para o que a gente chama de insuficiência cardíaca de alto débito. E a hematopoiese extramedular, ela também causa problema, porque ela vai formando ilhotas ali no baço e no fígado. E, com isso, né, ela pode determinar uma hipertensão porta e uma diminuição de proteína. O resultado disso daí, né, é um edema generalizado, que nós vamos chamar de hidropsia fetal, e que, à medida que vai evoluindo, vai causando distúrbios metabólicos até esse feto evoluir para o óbito por descompensação, por falência total dos seus mecanismos compensatórios. Bem, esse aqui é um quadro de hidropsia de um feto atendido no nosso serviço.
vê que aí, né, essa é uma das definições que tem de hidropsia, que é o excesso de fluidos em pelo menos 2 cavidades serosas do feto, incluindo o saco amniótico. E aqui a gente consegue ver, né, que nós temos o pulmão, o tórax e um derrame pleural. Aqui temos um fígado, um abdômen e uma ascite. E cabe chamar a atenção que a hidropsia relacionada à imunização, normalmente ela começa por uma ascite, né? Ela não começa por um derrame pleural, ela evolui para derrame pleural, mas a tendência é ela começar com ascite e levar a descompensações graduais. Quando você tem esse caso, esse é um feto com alto risco de morbimortalidade e a gente tem que estar atento a esse cenário. Bem, aqui eu trago para os senhores alguns conceitos que são importantes nós entendermos, até para a gente justificar por que a gente utiliza alguns parâmetros, né, de referência, por exemplo, para definir grau de anemia desse feto. E eu falo para vocês, então, aqui nesse slide, sobre déficit de hemoglobina. O que é isso? Antigamente, quando a gente estudava a imunização, a gente falava assim, olha, o feto é com hemoglobina de 10, o feto é com hemoglobina de 8. Mas isso nem sempre refletia a total gravidade do quadro. Por quê? Ao longo da gravidez, a hemoglobina esperada, a hemoglobina do feto, ela aumenta ao longo do processo gestacional. Então, para um mesmo valor, né, de hemoglobina, o déficit, ou seja, né, essa incapacidade de perfundir os tecidos, de oxigenar os tecidos, é variável. Então, vamos imaginar aqui um déficit de hemoglobina de 6, igual a essa linha amarela. Com 20 semanas, né, nós temos um déficit X. Você vê que com 36 semanas, esse déficit é muito maior se a paciente manter uma hemoglobina de 6. Por isso que hoje, a gente não utiliza valor absoluto para dizer sobre gravidade da anemia fetal. A gente utiliza um conceito chamado de déficit de hemoglobina, ou seja, é uma hemoglobina que eu esperava para aquela determinada idade gestacional, que tem um cálculo específico que está aqui na tela, menos a hemoglobina que eu encontrei. Isso me dá o gap, né, de, vamos dizer assim, de limitação de oxigênio desse conceito de uma forma bem melhor. E os estudos mostraram, né, que, de acordo com o déficit, eu tenho gravidade do caso. Então, quando eu tenho um déficit de hemoglobina fetal maior do que 2, ou seja, eu estimo determinado valor e ele é 2 gramas menor, aqui eu encontro 2 gramas menores, começa a ter um processo de reticulocitose no feto. Quando esse déficit de hemoglobina aumenta para 5, esse é um feto que tem anemia e uma hipóxia importante. Esse seria o grupo principal da gente conseguir transfundir. Aliás, esse é o grupo que teria uma melhor resposta. Mas, se eu não consigo, né, detectar o feto nesse momento, eu vou acabar fazendo com ele, né, um tratamento quando ele já apresenta fases mais avançadas. E agora ele já tem uma eritroblastose importante e tem hidropsia fetal. Feto com hidropsia fetal já tolera menos o tratamento usual, que é a transfusão intrauterina, mas ainda assim é tratável, tá? Mas você vai vendo que vai agravando. Quando esse feto atinge mais de 8 gramas de déficit, aí você tem acidose. E um ponto que eles consideram incompatível com a vida é quando esse déficit ele ultrapassa 10 gramas por decilitro. Bem, então isso é só para entender por que a gente vai preferir utilizar déficit de hemoglobina e não valor absoluto de hemoglobina quando a gente fala de anemia fetal. Bem, então como que nós fazemos, né, para diagnosticar essas pacientes? Primeiro é fazendo acompanhamento das gestações não sensibilizadas de paciente RH negativo, especialmente do casal que é RH incompatível. Bem, então a gente sabe que quando eu tenho uma paciente que é RH negativo, eu vou realizar um teste Cumbres indireto na primeira consulta, né? E aí o resultado dele vai me dizer. Muito já se discutiu sobre fazer a determinação do RH paterno, né? Dessas pacientes, fazer de rotina o RH paterno. Na verdade, assim, se eu fosse fazer a genotipagem e se for o pai biológico daquela criança, tudo bem, né? Mas ainda assim, hoje o mais importante é você garantir que o feto tenha o cuidado. Então, eventualmente podem ocorrer mutações que mudem grupos sanguíneos, até RH, obviamente que é raro, mas pode acontecer. Então, nosso foco deve ser exclusivamente ali no binômio materno-fetal. Então, não é necessário você ter o RH paterno e ele, inicialmente, né, ou pelo menos na prática diária, ele não define a sua conduta de acompanhamento dessas pacientes durante o pré-natal. O teste de Cumbres indireto, gente, pode ser feito trimestralmente, não há necessidade de fazê-lo mensal, porque vocês perceberam que é uma doença que primeiro produz IgM para depois produzir IgG. Então, uma gravidez em que eu tenho uma paciente que sensibilizou no início da gravidez, o teste terceiro trimestre vai estar positivo e esse feto, né, ele não vai ter um acometimento grave nesse momento. Então, o acompanhamento passa a ser feito depois disso. Então, eu acho que, né, para ser bastante sincero, que o rastreamento trimestral com teste Cumbres indireto é muito mais do que suficiente e alguns protocolos que usam o Cumbres indireto mensal
na paciente RH negativa não sensibilizada, talvez seja um pouco para mais, né? E assim, não sei se teria um espaço tão importante. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer também, que facilitaria muito, a genotipagem do RH fetal. E isso já foi feito aqui no hospital, né? Já foram feitas pesquisas no Hemominas, né? Com Luciana Caires, que é uma grande parceira que nós temos, nós agradecemos muito o apoio que ela faz no nosso serviço de medicina fetal, né? Que é exatamente definir o RH do feto. Então, imagina só se eu tenho uma paciente RH negativo e um feto RH negativo, né? Com genotipagem de RH negativo. Pronto, você está definido que essa paciente não teria um risco durante a gravidez, né? E aí você não precisaria, em tese, realizar com a frequência que muitos protocolos colocam o teste de Cumbres indireto. Apesar de sempre é bom a gente fazer algum monitoramento, porque as falhas nos exames sempre ocorrerão, de qualquer exame, não é só desses daí. Bem, paciente com teste Cumbres indireto negativo vai seguir a gestação e vai fazer profilaxia na hora do parto. Se ela for RH, se o teste Cumbres for positivo, aí essa paciente deve ser encaminhada para um serviço de referência independente do título do teste de Cumbres, e nós vamos entender mais para frente por que a titulação do Cumbres indireto não necessariamente se relaciona com uma doença, né? Com uma doença, vamos dizer, títulos baixos não necessariamente se relacionam com doença leve da paciente. Usualmente é, mas não se relaciona diretamente. Bem, essa daqui é a imagem, né, desse genotipagem do RH fetal em sangue materno, que se identifica, então, o material genético, DNA fetal do sangue materno, né? Do sangue, na verdade, desculpem, mas aqui está digitado errado, na verdade, a gente busca esse sangue na circulação materna e identifica, né? O sangue, óbvio, identifica o DNA fetal. E aí você identifica o RH desse DNA. Então, quando você faz essa coleta, né, de sangue na mãe, ele é um exame não invasivo e que pode dar para a gente resultados muito importantes na condução dessas pacientes. Tem uma predição muito boa, os testes que foram feitos aqui no Hemominas, eles mostraram pouca discrepância entre o RH estimado nesse exame e o RH após o nascimento, e as discrepâncias no estudo inicial se mostraram por falha do exame realizada do RH direto do sangue do feto no pós-natal. Então, na verdade, esse é um exame bastante confiável, né? E que pode ser feito, mas para ser confiável tem que ser também testado na população. Não basta você pegar um exame estrangeiro, trazer para a população e falar que é 100%, porque às vezes a sequência, né, genômica dele não é semelhante, dependendo da população. Tá? Então, na verdade, né, os genes não estão presentes, você vai usar sondas, na verdade. O custo não é elevado, em tese, tá? Ele não é um custo alto, mas se você for fazer hoje na rede, você vai pagar um custo razoável, mas também nada absurdo. Em Belo Horizonte já existem laboratórios que fazem, tá, genotipagem de RH fetal. Bem, então aqui, ó, você já pode ver a detecção do DNA fetal na circulação materna já desde o primeiro trimestre de gravidez, uma concordância bastante elevada. Então, nesse caso, eu vou depender de ter o sangue do pai para determinar qual que é o risco da mãe de ter a imunização, e, na verdade, o que eu quero saber é se o feto é RH positivo, não se o pai é RH positivo necessariamente. Bem, passando para um outro ponto também, que é um ponto de muita discussão, é como que eu faço profilaxia, né, da imunização materna. Né? Existem, né, como forma padrão ouro, é a imunização passiva, ou seja, o uso da imunoglobulina anti-D. A imunoglobulina anti-D, ela nada mais é, gente, do que um anticorpo, tá? Semelhante àquele da resposta materna, só que sem capacidade hemolítica. Então, quando a paciente tem sangramentos, né, materno-fetais, o sangue fetal entra em contato com a circulação materna, o que acontece é que a hora que você dá essa imunização passiva, essa imunoglobulina anti-D, específica para o antígeno D, também do RH, ele vai e se liga, né, às hemácias incompatíveis D, não permitindo, assim, que o organismo materno monte uma resposta imune, ou evitando que esse antígeno D seja apresentado para o sistema imune materno. Então, esses são dois dos principais mecanismos que eles pensam que essa imunoglobulina vai funcionar. Para além disso, parece que essa imunoglobulina também, quando ela é utilizada, ela parece que faz um down regulation no sistema imune da mãe, porque ela identifica que já tem uma resposta imune sendo realizada, e aí ela não monta a sua resposta contra o eritrócito incompatível D, tá, gente? Então, a imunoglobulina ela é específica contra o antígeno D. Ela não se aplica a outros tipos de antígenos, por isso que ela é bem específica
né, a esse antígeno D do complexo RH. Bem, indicação usual, uma RH negativo, com feto RH-D positivo. Tá? E quando que ocorre isso, então? São nos sangramentos gestacionais, nos traumas abdominais, nos procedimentos. Tá? É importante que essa paciente não seja sensibilizada previamente por esse antígeno D. Tá? Então, essa imunoglobulina ela só estará indicada quando ela não for sensível ao antígeno D. Tá? Então, isso daí é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente para essas pacientes. Por que eu estou dizendo isso? Porque se uma paciente tem uma alimunização por antígenos irregulares, que são aqueles que não estão relacionados ao fator RH, essa paciente ainda assim pode ser candidata a receber uma imunoglobulina. Tá? E isso é comum nos serviços que recebem pacientes, né, de medicina fetal como o nosso. Bem, tem perguntas frequentes sobre profilaxia que sempre são boas da gente estar rediscutindo. Primeiro, a imunoglobulina anti-D, já que a imunoglobulina anti-D é o anticorpo que acontece, que causa hemólise, por que ela não provoca hemólise quando eu faço a infusão dela, quando eu injeto ela, faço intramuscular na paciente? O fato é que já foi demonstrado que essa imunoglobulina anti-D tratada, ela não tem capacidade hemolítica importante no feto, então ela não vai causar problema. Segundo ponto, se a imunoglobulina anti-D for aplicada na 28ª semana, né, igual a gente tem muitos protocolos do mundo, se eu precisaria de usar ela na hora do parto. E a resposta é sim. Um dos grandes problemas que nós temos de realizar imunoglobulina anti-D com 28 semanas de forma profilática nas pacientes é que as pessoas esquecem de fazer na hora do parto. E o momento sensibilizante mais importante é a sua realização, né? O momento que tem mais transfusão de sangue para a circulação materna é durante o parto. Então, tem que fazer, né? Porque a gente sabe, gente, que essa imunoglobulina ela tem uma meia-vida importante, ou seja, a duração dela efetiva para se ligar às hemácias e causar, né, esse bloqueio necessário são 24 dias. Então, você vê que passou de 3, 4 semanas da sua aplicação. Se a paciente tem um novo sangramento importante ou tem um parto, ela tem que realizar a imunoglobulina anti-D novamente, tá? Mas lembrando que essa imunoglobulina pode ficar até 12 semanas circulando de forma residual e determinar cumbis indireto positivo. Por isso também que muitos protocolos colocam, o paciente fez imunoglobulina na gravidez, você não deveria fazer o cumbis indireto dela, né, nos próximos pelo menos 4 meses, porque ele vai vir positivo, a tendência é que ele esteja positivo. Tá? Alguns protocolos falam para você assim, não, faça só para você monitorar. E aí valores maiores do que 1:8 iriam sugerir a presença, por exemplo, de uma resposta imune, não apenas a imunoglobulina, mas isso também é questionável. Tá? Até quanto tempo posso aplicar a imunoglobulina após um parto? Tradicionalmente, gente, são até 3 dias. Tá? Então, isso daí é o ideal. Mas é aceitável fazer até 13 dias de uma forma tranquila. E até alguns protocolos sugerem a gente fazer até 1 mês após o parto, 28 dias. Então, naquela paciente que se esqueceu, ou naquela paciente que não tinha no serviço, ela pode voltar depois para receber imunoglobulina se ela for RH negativo e tenha tido um feto RH positivo, ou tenha tido um aborto que não foi possível estimar, né? Ou tenha tido um feto que evoluiu para o óbito e não foi possível estimar o seu RH, ou seja, um RH desconhecido. Como saber se a dose de imunoglobulina foi suficiente? Em algumas situações você tem sangramentos muito importantes, e aí, nesses casos, a dose de imunoglobulina ela pode ser estimada por um exame que se chama de Klein-Auer-Betke. O grande problema é que é um exame que não é muito feito no dia a dia, esse é o melhor, né? Que tem para a gente saber se a quantidade, né, de sangue fetal na circulação materna, né, é compatível com a dose de imunoglobulina. Normalmente, uma ampola de imunoglobulina que nós temos no mercado, ela em tese seria capaz de neutralizar 30 ml de sangue fetal. E, a partir da avaliação desse teste Klein-Auer-Betke, é possível você estimar o volume de sangue fetal na circulação materna. E como uma última pergunta sobre esse tema importante devo aplicar imunoglobulina anti-D em pacientes que fizeram ligadura de trompas, que fizeram salpingo tripsias, que não querem engravidar mais? Será que esse grupo tem benefício? Se ela é RH negativo e o feto é RH positivo? Né? Essa pergunta sempre é feita porque a imunoglobulina tem um custo relevante, né? Vamos dizer assim, né? É um hemoderivado, de uma forma geral, mas a resposta é sim, porque essa paciente pode querer engravidar no futuro e, para além disso, se ela se sensibilizar contra qualquer antígeno eritrocitário, ela pode ter maior dificuldade de receber transfusão de sangue
no futuro, ela pode ter reações transfusionais mais importantes. Então, mesmo em pacientes que querem encerrar o seu processo reprodutivo, a realização da imunoglobulina anti-D, ela é essencial para evitar complicações aí não só obstétricas futuras, né, no caso de um paciente querer engravidar, mas também clínicas na eventualidade daquele paciente necessitar de uma transfusão. Mas só reforçando, que uma vez estabelecida a resposta materna contra um antígeno D, gente, a imunoglobulina não tem mais efeito. Bem, então esse é o cenário da paciente RH negativa. Agora vamos falar, então, sobre o acompanhamento das gestações sensibilizadas. Como diagnosticar a sensibilização materna, né? A gente viu como rastrear através do Cumbis indireto. Então, vamos imaginar que a gente tem um paciente RH negativo, eu faço um teste de Cumbis indireto dela e vem positivo. O teste de Cumbis indireto pode ser qualitativo ou quantitativo no rastreamento. Mas se ele vem positivo, eu tenho que saber o quanto ele está positivo, a intensidade dessa resposta imune. Então, eu vou pedir o teste de Cumbis indireto quantitativo. Mas para confirmar que esse teste de Cumbis indireto quantitativo ele está relacionado a um verdadeiro processo de imunização, porque ele pode se positivar com outras situações também, né? Até a própria gravidez pode dar baixos títulos de teste de Cumbis indireto, eu tenho obrigatoriamente que realizar um exame que se chama painel de hemácias. Esse é o exame confirmatório de uma imunização, porque eu vou identificar quais os anticorpos estão envolvidos, tá, naquela resposta imune da paciente. E se eu tenho anticorpo presente, é porque ela fez uma imunização. Tá? Por outro lado, se eu tenho um teste de Cumbis positivo, faço um painel de hemácias de boa qualidade, ele vem negativo, é porque, na verdade, esse é um falso positivo do Cumbis indireto. Tá? Beleza? Bem, mas quando eu tenho, então, um painel de hemácias, né, presente, vamos imaginar que essa paciente apresenta um antígeno anti-D, ou seja, tem uma resposta imune montada contra o RH fetal. Tá? Para essas pacientes, seria de grande benefício fazer a genotipagem do RH fetal, porque se esse feto for RH negativo, essa paciente não tem risco. Aliás, esse feto não tem risco de desenvolver a doença hemolítica perinatal, que é a consequência temida de um quadro de sensibilização materna à imunização materna. Bem, uma vez, então, que eu tenho o teste positivo, confirmei a resposta materna contra antígenos eritrocitários, aí eu vou rastrear, né? Eu vou rastrear essas pacientes a respeito, né, da anemia fetal. Aqui eu mostro para vocês o perfil de painel de hemácias que nós fizemos uma análise de pacientes entre 98 e 2010 no nosso serviço. Olha para vocês verem ali o anti-D. O anti-D é o principal antígeno, mas não é o único, né? O que isso significa para a gente quando a gente faz esse painel de hemácias? Que o anti-D está relacionado ao RH. Então, se o anti-D está presente na maioria, é porque na maioria das vezes não foi feita a imunoglobulina anti-D nessas pacientes. Por outro lado, os outros antígenos, eles não são possíveis de serem evitados com a imunoglobulina, porque a imunoglobulina não atinge, por exemplo, né, a resposta imune contra o antígeno C, contra o antígeno E, e a gente vê, né, que o antígeno D está presente em mais de 98% dos casos. Então, a imunoglobulina anti-D continua sendo a grande medida profilática, né, para essas pacientes evitarem ter a imunização materna. Mas quando você tem pacientes politransfundidas, você tem esse perfil, né, aqui de pacientes com vários anticorpos que podem causar a imunização. E quanto maior o número de anticorpos, maior tende a ser a gravidade da doença. Mas dois deles em especiais são importantes, o anti-D e o anti-C, especialmente quando eles estão juntos, são uma combinação extremamente hemolítica para essas pacientes. Então, a gente tem as combinações, a gente tem o anti-D, que é o principal antígeno, que é o mais hemolítico, que é o mais preocupante, por isso tem uma profilaxia contra ele, mas para os outros a gente não consegue evitar. E um outro que chama atenção é o antígeno KEL, tá? O KEL também é um antígeno que pode causar a imunização e não vai estar relacionado ao fator RH. Na nossa população, estimamos que 15% a 25% das nossas pacientes, tá, são, por exemplo, KEL negativo, ou seja, que tem possibilidade de encontrar um homem KEL positivo e desenvolver essa resposta imune. Tá bom? Bem, quando a gente fala de imunização também, uma das coisas que as pessoas ficam muito focadas assim, no título do Cumbis indireto. Quanto maior o título, maior a gravidade, correto? Mais ou menos. Tá? A tendência é que quanto maior a resposta imune, maior o Cumbis indireto. E aí a tendência é de ter uma doença hemolítica mais grave. Mas, como esse anticorpo tem que passar pela placenta, ele tem que ter um receptor adequado. Tem pacientes que têm Cumbis indiretos elevados, na hora que nasce o menino não tem hemólise. A gente fica assim, como que aconteceu? Provavelmente porque ela tem algum defeito de receptor, então ela não transferiu o anticorpo para a circulação fetal.
Então, isso é uma sorte da paciente, tá? Mas a tendência é que quanto maior o CUMBS, maior o risco dessas pacientes. Então, a gente fez um estudo também no nosso serviço por mais de uma década e a gente viu que nós tivemos, tá, fetos transfundidos que necessitavam só quando a gente tinha CUMBS maior do que 1/16. Tá? Quando os CUMBS eram menores, a tendência era não transfundir, exceto em alguns grupos, que são grupos que não têm correlação, a sua gravidade de hemólise não tem correlação com a resposta materna, que é o caso do antígeno QEL. O antígeno QEL posso ter 1/2, 1/4, e ele causar, né, uma anemia fetal muito importante. Dessa forma, gente, por isso que a gente recomenda, paciente com teste de CUMBS indireto positivo, pode até fazer o painel de hemácia antes se conseguir, usualmente não é comum, usualmente tem que estar na rede pública para fazer, é uma coisa até uma incongruência, mas é uma verdade, né? É onde é mais fácil. Se você tem qualquer valor de teste de CUMBS positivo, essa paciente deveria ser encaminhada para o centro de referência, no caso de Minas, o Hospital das Clínicas. Bem, uma vez então feito esse diagnóstico, a gente tem que acompanhar essa paciente. Eu, de alguma forma, fiz um spoiler falando que a gente tinha que rastrear a anemia fetal. Então, que a gente segue gravidez, faz rastreamento de anemia e define o momento do parto. E aí, gente, a gente pode ter 3 cenários de feto. Um aquele que vai ter hemólise leve, um que vai ter hemólise moderada e um que vai ter uma hemólise muito intensa, tá? Esses 2 grupos do cenário 2 e 3 são os grupos que, em algumas situações, vão necessitar de transfusão intrauterina, tá? Especialmente aqueles do cenário 3. O do cenário 2, nem tanto, né? Porque às vezes eles vão ficar com anemia ali limítrofe, não vão alterar os exames para atingir o nível de transfusão intrauterina, mas a hora que nasce eles vão precisar de exsanguíneo transfusão, fototerapia intensa, né? O primeiro grupo vai só para fototerapia, mas os grupos 2 e 3 são grupos que vão, usualmente, para exsanguíneo transfusão e transfusão no pós-parto. Então, a gente tem que estar atento. Felizmente, a maioria dos casos são de doença leve, mas a gente tem que estar atento para os outros tipos também. Bem, então, quando eu tenho uma paciente que tem aluminização, eu vou rastrear a anemia fetal com métodos invasivos ou não invasivos, tá? E se esse feto não tem anemia grave, a gente leva o acompanhamento até a gestação atingir em torno de 37 semanas, e aí a gente opta entre 37 e 38 para a realização do parto. Alguns serviços no mundo propõem para além, mas a gente já teve eventos adversos com pacientes, né? Eventos não esperados com pacientes acima de 37 semanas no nosso serviço, então esse é o motivo pelo qual a gente opta por, com 37 semanas, atingida a maturidade fetal, já propor o parto das pacientes, né, que tem sensibilização materna estabelecida, né, justamente para a gente poder reduzir o risco de algum evento adverso fetal. Para aquelas pacientes que têm um feto anêmico grave, aí elas vão precisar de transfusão intrauterina, e aí o parto dessas pacientes estaria indicado com 34 semanas de gestação. Bem, a avaliação da anemia fetal, como eu disse, ela pode ser feita por métodos invasivos e não invasivos. Os métodos invasivos são a amniocentese e a cordocentese. Nós vamos ver que a amniocentese caiu em desuso. A cordocentese é um exame que é bom, ele determina o grau da anemia, só que o problema dele é que ele tem uma taxa de perda de 2%, não dá para ficar fazendo isso recorrentemente na paciente. Até porque quanto mais eu faço um exame invasivo, mais, vamos dizer, maior fica a resposta imune materna, porque ela vai tendo contato com o sangue fetal cada vez mais, e a resposta vai ficando mais intensa. Por isso, né, desenvolveram-se métodos não invasivos, que nesse caso, o Doppler de artéria cerebral média, nós vamos ver, foi desenvolvido no ano 2000 por Mari, ele foi um exame que revolucionou o cuidado da avaliação da anemia fetal, que antes era feito com amniocentese semanal ou a cada 14 dias, né? Que não se sabia se a paciente tinha piorado a hemólise, né? Se esse feto tinha piorado a anemia ou não, era uma coisa meio que empírica. E a gente fazia uma avaliação indireta da hemólise através do estudo de espectrofotometria, né? Com esse exame do Doppler da artéria cerebral média, ele simplesmente sobrepôs, ele aboliu a amniocentese do cuidado dessas pacientes de uma forma geral. Aqui no serviço nós também desenvolvemos o índice CAT femoral, respeitando a fisiopatologia dessa doença. Então, por exemplo, quando cai a queda da viscosidade sanguínea, o Doppler altera, o Doppler de artéria cerebral média. Quando aumenta o volume ventricular, o índice CAT femoral, que foi desenvolvido no nosso serviço, ele pode ser útil. Quando ela tem, por exemplo, insuficiência cardíaca de alto débito, aí eu vou fazer o Doppler venoso. Se tem hipóxia miocárdio cerebral, vou usar cardio. Quando tem hidropsia, porque tem eritroblastose compensatória. Então, a gente vê, se a gente conseguir identificar os fetos que estão iniciando um quadro de anemia importante,
que caíram a queda da viscosidade, aumentaram o volume, mas ainda não fizeram insuficiência cardíaca de alto débito, esse seria o melhor grupo para a gente poder fazer o tratamento, né, e acompanhar, em vez de esperar o feto ficar mal para tratá-los. Tá? Então, a avaliação não invasiva fetal consiste inicialmente do pico da velocidade sistólica da artéria cerebral média. Esse é o grande exame de rastreamento não invasivo da anemia fetal, né, dentro da imunização. E aqui a gente pode ver quando se insona, né, e a gente tem a imagem do pico da velocidade sistólica. Quando esse valor é jogado numa tabela e mostra-se que ele está 1,5, né, múltiplos da mediana, maior que 1,5 múltiplos da mediana, quer dizer que esse feto tem uma anemia moderada a grave que necessita tratamento intrauterino. Do contrário, ele tem o risco de desenvolver hidropsia e evoluir para o óbito. Tá? Esse exame, então, que surgiu no ano de 2000, revolucionou a abordagem da aloimunização em todo o mundo. E como que funciona o pico da velocidade sistólica? Como tem uma anemia, você diminui a viscosidade do sangue, né? Diminui a oxigenação tecidual, estabelece um estado hiperdinâmico e isso altera o pico da velocidade sistólica desse feto de uma forma geral. Mas esse exame, ele, obviamente, que a partir que foi passando o tempo, ele foi mostrando, né, algumas dificuldades. O primeiro exame falava, gente, 100% dos fetos são identificados quando a gente usa o pico da velocidade sistólica. Aqui em Belo Horizonte, o professor Marcos Taveira, na época, fez exames que não mostraram que era tão bom assim. E aí o pessoal achava que, vocês que não estão sabendo fazer o exame. Depois se mostrou que esse exame não é tão perfeito de sensibilidade. Mas esse exame piora de verdade quando está acima de 35 semanas por causa das alterações hemodinâmicas que ocorrem no feto, então ele deixa de ser tão fidedigno para identificar a anemia fetal. E após transfusões sucessivas, porque eu mudo a viscosidade do sangue. Dentro desse contexto, né, você pode lançar mão de outros métodos, tais como o Doppler de artéria esplênica, o Doppler de aorta, o Doppler de artéria esplênica, que inclusive foi motivo da tese de doutorado do professor Mário Dias Correia, né, professor Mário, se eu tiver errado, você, por favor, me corrige, tá? E nós fizemos já vários estudos aqui no nosso serviço, avaliando Dopplers, né, medidas do diâmetro biventricular, Doppler venoso, né, cardiotocografia. Então, você vê que o nosso serviço é realmente um serviço que sempre estudou muito a imunização. Mas, dentre todos esses, o que a gente achou no final que poderia ser um exame complementar importante para o pico da velocidade sistólica da artéria cerebral média é esse, índice cardiofemoral. Ele se altera porque quando esse feto tem anemia, faz um estado hiperdinâmico e dilata as câmaras cardíacas. Então, nesse caso, com a dilatação, ele altera esse índice cardiofemoral, que é um índice que eu avalio, né, meu diâmetro biventricular, tá? E para corrigir a idade gestacional, porque o coração cresce ao longo da gravidez, faça a medida do fêmur, e aí essa divisão do diâmetro biventricular sobre o fêmur vai dar um resultado que, se for maior ou igual a 0,59, é considerado alterado, segundo os estudos iniciais. Antes, a gente fazia esse trabalho no modo M, igual vocês estão vendo aqui, né? A gente fazia no modo M do ultrassom a medida do índice cardiofemoral, mas a gente viu com o tempo que, tecnicamente, ele não ficava tão reprodutível, e aí a gente optou por fazer no modo B. Infelizmente, a gente não publicou, mas eu e a professora Ana Paula Brum, uma vez, nós fizemos um estudo de avaliação se era ou não adequado fazer, se o índice cardiofemoral ele era ou não adequado no modo B, e a gente encontrou uma proximidade bem importante, né? E também a gente fez, né, uma variação interobservadora a respeito de 2 avaliadores fazendo o exame, e a gente via se dava grande diferença. A gente viu que ele era um método que, dentro do nosso serviço, ele funcionou muito bem, como um método adjuvante ao pico da velocidade sistólica. Então, gente, se a gente tem uma paciente que é aloimunizada, além do cúmulo indireto que eu vou pedir para ela, aí pode ser mensal, eu vou fazer pico da velocidade sistólica e a medida do índice cardiofemoral. Bem, o índice cardiofemoral também foi motivo de muitos estudos aqui. A vantagem dele sobre o pico da velocidade sistólica é que, mesmo com transfusão intrauterina, ele mantém uma sensibilidade muito boa, né? Você vê que o pico da velocidade sistólica, a tendência é cair muita sensibilidade quando transfunde, mas o índice cardiofemoral não, então a gente utiliza ele, inclusive, como segmento nas pacientes transfundidas. E ele também é capaz de detectar anemia após 35 semanas. Então, na verdade, para esses casos que o pico da velocidade sistólica da artéria cerebral média foi insuficiente, ele é um método adjuvante sensacional. E aí um estudo que foi feito aqui também, né, que avaliou o uso combinado, né, do índice cardiofemoral com a artéria cerebral média,
esse estudo inicial mostrou 100% de valor preditivo negativo, né? Que dizia o quê? Que se os 2 exames estavam normais, a chance desse feto estar anêmico era praticamente 0. Tá? Então, isso daí é uma coisa importante. E entrando, então, para as fases mais finais do tratamento, né? A avaliação invasiva da anemia fetal, que ela era feita por amniocentese ou cordocentese. Lembrando que a cordocentese, gente, é o exame padrão ouro para se identificar a anemia, porque eu vou lá, coleto o sangue, eu normalmente tenho um dispositivo para determinar a hemoglobina dentro da sala em que se faz a punção, e aí eu vejo ali o nível de hemoglobina desse feto. Além disso, eu coleto sangue para saber se ele é RH positivo ou não. Tá? O meu grande problema dele é um risco de perda de 2%. Já a amniocentese era o exame que a gente utilizava por ser mais fácil. E a gente utilizava essa curva que está aí para avaliar o grau de hemólise. Eu coletava o líquido e via no espectrofotômetro qual era a taxa de hemólise que parecia que aquele feto tinha. O problema é que ela piorava a sensibilização a cada punção, as punções eram semanais ou quinzenais de uma forma empírica, e quando surge o pico da velocidade sistólica, ele mostra que ele tinha uma sensibilidade, inclusive, maior que a amniocentese. Depois desse estudo, certamente a amniocentese ela é um procedimento, né, que caiu em desuso para o tratamento da anemia fetal, e no nosso serviço já tem mais de 20 anos que a gente não faz uma amniocentese, né, com esse intuito de avaliar a anemia fetal. Então, eu falei assim, mas eu vi que pessoas fazem amniocentese. Hoje não se faz mais. Tá? Bem, isso foi o que aconteceu quando a gente introduziu os métodos não invasivos. Esse daqui foi um estudo que a gente fez, gente, no nosso serviço, que a gente avaliou fetos que não precisavam de transfusão, mas que foram submetidos a procedimentos invasivos. Tá? Ou seja, a gente não sabia se tinha risco ou não, fazia a amniocentese, e o que acontecia? A gente viu, gente, que quando no ano entre 98 e 2000, você vê que isso já tem um tempo, que a gente utilizava o ultrassom, o combos indireto e a amniocentese como métodos de investigação, foram feitos 64 amniocenteses em fetos que não necessitavam ser transfundidos. Ou seja, exames que, em tese, seriam desnecessários. Naquela época, não, porque era o que se tinha. Já em 2001 e 2003, que começou a utilizar os métodos não invasivos, que surge em 2000, esse pico da velocidade sistólica, já caiu pela metade a amniocentese. E quando a gente literalmente resolveu assumir que ia fazer o método não invasivo, ali 2004, 2008, nós fizemos uma cordocentese só, num feto que a gente achava que precisava de ser transfundido e não precisava. Não precisou fazer mais nenhum outro exame invasivo. Então, você vê como que isso modificou a história da propedêutica dessas pacientes. E agora falar do tratamento fetal do feto anêmico, né? Que é a última parte da apresentação, que vai basicamente estar, né, baseado na transfusão intrauterina, no combate à hiperbilirrubinemia e evitar também a prematuridade extrema. Tá? Então, aqui a gente tem a transfusão intrauterina, nós vamos combater, então, né, através da cordocentese, com alteração dos parâmetros não invasivos. Nessa transfusão intrauterina, ela vai ter, né, vai ser importante ser feita até 34 semanas de gravidez. O combate da hiperbilirrubinemia vai ser feito com fenobarbital antinatal. Né? A gente dá fenobarbital para a mãe, e isso parece induzir um amadurecimento hepático no feto. Então, quando ele nasce, ele é capaz de metabolizar melhor, né, os metabólitos dessa hemólise que ele tem. Então, em tese, ele diminuiria o tempo de internação. Então, a dose que a gente utilizaria seria, né, o fenobarbital, ou gardenal mesmo, 100 miligramas ao dia para essa paciente, 7 a 10 dias antes do parto. Tá? E o nascimento seria agendado de acordo com a gravidade. Feto transfundido, 34 semanas e corticoide. Feto, né, que tem anemia, não foi transfundido, mas chegou no nosso serviço com mais de 34 semanas, tem anemia grave, vai para o parto. E feto sem anemia, ou pelo menos que não é uma anemia grave, que necessita transfusão, né, a gente vai levá-los até 37 semanas de gravidez. Então, feto transfundido, 34 semanas, feto com anemia grave a partir de 34 semanas, parto, e feto sem anemia grave, ela vai a partir de 37 semanas de gravidez. Bem, esse estudo foi um estudo que foi, na verdade, a dissertação do meu mestrado. Ele mostrou os fatores preditivos da mortalidade perinatal. E 3 foram os grandes fatores. Prematuridade, então, nascer prematuro esses meninos é um péssimo negócio. Anemia fetal, óbvio. E a complicação transfusional, que também, né, faz todo sentido. Então, quando eu tinha um feto com muita anemia, que era prematuro, o prognóstico é péssimo. Por isso que a gente tem que tentar fazer transfusão para chegar ali, pelo menos em torno de 34 semanas de gravidez. Tá? A transfusão intrauterina, aqui vocês podem ver a agulha puncionada no cordão. Essa é uma imagem de uma punção que o professor Henrique fez,
né? Você vê que ele atinge o cordão, e a indicação dele é quando eu tenho um déficit de hemoglobina maior do que 2 a 5 gramas. Mas, na verdade, o que acontece? Você tem um feto com alteração do exame não invasivo, você já vai para fazer a transfusão, prepara tudo, porque não dá para você testar e depois transfundir. 2 punções em cordão não é uma coisa muito adequada, não. Então, a gente já deixa o sangue na sala. Fez a punção, já vai começar a transfusão. Manteve esse déficit maior que 2, você continua a transfusão, especialmente se o déficit for maior que 5. Tá? O objetivo é corrigir a anemia. Depois de, normalmente, 2, 3 transfusões, você já começa a bloquear a produção fetal também, né, de RH positivo. Então, a transfusão tem 2 efeitos, corrigir a anemia e bloquear a produção de RH, né, positivo do feto. Então, de alguma forma, você substitui o sangue dele, diminui a hemólise e ele começa a diminuir sua produção hemática relacionada a isso. Via preferencial intravascular, e no nosso serviço, a taxa de complicação, gente, foi de quase 10%, considerando complicações leves. Tá? E essa é uma taxa de complicação comparável no mundo todo. Quando você vê serviço com taxas muito menores, é porque eles não incluem as pequenas complicações. Aqui nós incluímos todas as complicações. O sangue que a gente transfunde, gente, é um sangue todo preparado, e o volume também é um volume que não pode ser muito grande, senão esse feto não tolera grandes volumes de sangue, e exsanguíneo transfusão no feto também, ou seja, retirar sangue e substituir, também não é um bom negócio para esses fetos. O grande problema é quando o feto tem uma anemia grave no início da gravidez, antes de ser possível atingir o cordão umbilical. Então, nesses casos, tem a opção de nós fazermos a transfusão intraperitoneal, que aí aqui a gente consegue ver que a agulha está dentro do abdômen desse concepto. Beleza? Então, isso daí são as estratégias de transfusão desse feto. Entrando, então, na parte final, o impacto da imunização e da doença hemolítica perinatal de uma forma geral. Esse também foi um estudo que nós fizemos no nosso serviço há alguns anos, né? A gente acabou que nem publicou esse estudo à época, mas ele mostra aqui para a gente que das pacientes, né, nós tivemos das pacientes atendidas com a imunização, a gente consegue ver aqui que entre os fetos transfundidos, gente, nós tivemos uma mortalidade perinatal de 18,6%. Então, ou seja, paciente com anemia grave, 1/5 delas não vão voltar com suas crianças para casa. Já dos fetos não transfundidos, aqueles fetos que chegam tardiamente, também podem ter algum risco. Então, você vê ali, dos que chegaram para a gente não foram transfundidos, ou que eram seguidos aqui, 3,2% tiveram uma morte perinatal, ou seja, ou chegou tardiamente e não foi possível identificar, ou alguma coisa não foi identificável durante o pré-natal, que culminou com o óbito dele relacionado a isso. Mas chama atenção, gente, paciente com imunização, quase que 10% delas não vão voltar com seus filhos para casa. Tá? Então, você vê que essa é uma doença grave, é uma doença que é prevenível, então a gente tem que investir nossos esforços nessa prevenção de forma rotineira e tratá-la como uma doença séria, né, que precisa de cuidado, mesmo com títulos baixos, tá, de cumbis indireto. Bem, e qual é o impacto a longo prazo? Da hipóxia intrauterina, da anemia, déficit neurológico, surdez, né? Parece que essa surdez, inclusive, está relacionada a um pouco de deposição de metabólitos, né, da hemólise na região posterior ali do encéfalo, que é essa surdez, às vezes, mesmo quando a gente corrige a anemia, pode ser que esse feto tenha surdez por causa dessa hemólise intrauterina que a gente não consegue modificar. Tá? E problemas hematológicos, né? A gente sabe que a gente mexe muito, né? Reduz a produção hematopoética com as transfusões, esse tipo de coisa, podem ser uma possível, né, complicação futura dessas crianças. Mas elas ali, se elas não receberem esse tratamento, tá? Elas vão evoluir para o alvo. Né? E como estratégia para o tratamento do componente imunológico materno, isso daqui são perspectivas, né? E aí o professor Mário está aí para fazer para a gente um relato recente, né? Coincidentemente, ele recebeu um convite recente para fazer uma avaliação de uma medicação, né? Para avaliar essa modulação da resposta imune ou bloqueio de uma resposta imune, né? A gente tem como algumas perspectivas, né? Imunossupressores, que também não funcionam tão bem, a gente já tentou usar corticoide, tudo, não é uma coisa que responde bem. Imunoglobulina, tá? A imunoglobulina parece que ela pode ter um efeito, mas também são efeitos limitados. Plasmaféres, imaginem só, fazer plasmaféres não é uma coisa tão simples, né? E muitas vezes se utilizava junto com a imunoglobulina e plasmaféres. E alguns anticorpos monoclonais, né? Igual esse anticorpo aqui que está em teste, que é o M281, o nipocalimab, tá? Que o que eles fazem nesse caso específico desses dois? Eles vão bloquear a passagem, a transferência do anticorpo materno para um ambiente fetal, né? Uma vez que aquela fração, que vocês lembram que eu falei com vocês, FC, que se liga ao receptor, eles vão se ligar a ela, não permitindo que esse anticorpo ele seja transferido. E mesmo quando ele passa, tá, ele tem uma capacidade hemolítica. Então, os potenciais mecanismos de se impedir, então, a hemólise nesses fetos
é o desenvolvimento de uma resposta imune contra o antígeno do glóbulo vermelho fetal, que nós não temos, é bloquear a passagem transplacentárias do anticorpo materno, que essa pode ser uma possibilidade, ligação do antígeno eritrocitário fetal incompatível e uma hemólise, tá? Bloquear a hemólise da hemácia após a formação do complexo antígeno-anticorpo. Então, a gente basicamente tem essas possibilidades, mas a gente hoje ainda tem grande dificuldade de, depois que a paciente se sensibilizou e que atingiu o feto, exceto pela transfusão, a gente tem muitas limitações de tratamento dessas pacientes. Eu agradeço a atenção de todos, né? Peço desculpas pelo tempo prolongado dessa discussão e agora estou aberto às perguntas. Professor Mário também, por favor, faça seus comentários. Obrigado, Gabriel, pela sua apresentação. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Realmente é um tema que, para nós, ele sempre foi um tema muito interessante, né? Teve um período que grande parte da pós-graduação foi feita em cima da imunização, tanto mestrado quanto doutorado. Então, ali, logo depois dos anos 2000, quando houve esse boom das técnicas não invasivas para o diagnóstico da anemia fetal, então foi uma época que realmente foi bastante produtiva essa linha de pesquisa da imunização, com muita publicação, muitos bons resultados, né? E uma mudança realmente da prática clínica. Então, obrigado por você ter relembrado esse momento bom aí da nossa vida, inclusive lembrando minha tese também, né? Que foi um estudo do Doppler da artéria esplênica, que se mostrou útil, mas ele é de muito difícil reprodutibilidade, então acabou que ele não foi muito adotado na prática clínica. De maneira geral, o que todo mundo usa é a artéria cerebral média, e aqui a gente ainda usa o DBVS sobre o fêmur, mas eu acho que é uma coisa mais local mesmo. Poucos outros serviços adotaram essa técnica como rotina. Mas, sem dúvida, que o Doppler da artéria cerebral média tem seu lugar atualmente, assim, lugar de destaque nessa propedêutica. É importante lembrar que o Doppler de artéria cerebral média ele tem que seguir um rigor técnico para ele dar certo. Então, não adianta a gente pedir o Doppler da artéria cerebral média para qualquer clínica de ultrassom, que muitas vezes o ultrassonografista está acostumado a fazer para ver restrição de crescimento, mas ele não está acostumado a fazer para ver anemia fetal. Então, se ele não cumprir toda aquela rotina de técnica, da mesma forma que para a translucência, no caso, tem que cumprir todos aqueles parâmetros técnicos, o Doppler pode não apresentar o resultado adequado, inclusive com o cuidado de fazer a correção do ângulo para que a velocidade seja correta. Então, tem uma série de fatores. Por isso que a gente sempre recomenda que ele seja feito para uma pessoa que tenha treinamento específico para a realização desse exame. Eu tenho uma dúvida para você, Gabriel. Atualmente, depois que terminou a tese da Luciana Caires, a gente ainda consegue fazer a genotipagem do RH fetal aqui no HC? Não, a gente não consegue mais fazer genotipagem aqui, Mário. Aquilo lá era um projeto de pesquisa, por isso que a gente conseguia fazer. Ele, em tese, não era caro, mas nunca conseguiu colocá-lo na prática rotineira, né, dos atendimentos. A gente recebe 20 pacientes por ano, né? Então teria uma restrição aí do número. Então, talvez por isso que não colou. Aqui não, mas a gente consegue fazer em Belo Horizonte, né? Tem laboratórios que a gente consegue fazer, sim. Tá? Ele, em alguns lugares do mundo, ele virou rotina, né? Mas aqui, acho que até em função do nosso programa de imunização ser bom, né? Acaba que o número de casos é muito pequeno, não vale a pena incluir isso na rotina dos estudos. Então, é feito nesse centro de excelência, mais como uma exceção mesmo do que rotina. Na verdade, assim, não era uma coisa que a gente deveria ter, porque eu acho que favoreceria muito tanto cuidar da paciente RH negativo também, sabe, Mário? Sim. Que aí a genotipagem poderia ser utilizada nessas pacientes e você deixar de fazer, por exemplo, o excesso de cumbos indireto nessas pacientes. Essa seria uma opção, um uso da genotipagem, não somente para quem tem a doença, né? Com certeza, e é uma pena a gente não ter, né, na rotina. Com certeza, você lembrou bem, mas é uma questão de custo-benefício, né? E de expertise em fazer o exame, né? Também tem que ter o pessoal treinado para fazer esse exame. Outra pergunta que eu tenho é a respeito do fenobarbital. Assim, tem pouco estudo a respeito e a gente acabou adotando. Foi feita alguma avaliação aqui
se houve melhora das pacientes, ou é mais uma coisa empírica mesmo, baseado nesse estudo que foi feito na literatura? Já teve um estudo prévio que mostrava isso, e né, previamente a pediatria também já utilizou isso para os recém-nascidos em algumas situações. Né? A pediatria nem usa mais de rotina isso daí. No nosso serviço, Mário, a gente ia começar a fazer um estudo desse há alguns anos, mas acabou que a coisa esfriou e nós não fizemos o estudo. A gente não tem uma análise nossa, tá, para redução. Então, a gente fica ainda com essa recomendação baseada em poucos estudos, né, de uma forma geral, para recomendar o fenobarbital, né, nesses 7, 10 dias. Ok. Bom, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar a respeito da sua pergunta, a respeito dos anticorpos monoclonais para fazer a retirada do IgG materno do sangue. Ele é um estudo que está ainda em fase experimental. Foi feito um estudo piloto com 15 pacientes, mas que ainda não tem dado publicado e eu não tenho acesso a esse resultado. Provavelmente ele vai ser publicado esse ano ainda, mas pelo que foi dito lá na reunião que a gente participou, os resultados são promissores. Então, existe essa perspectiva agora, depois da gente passar do diagnóstico não invasivo, né, do diagnóstico invasivo para o diagnóstico não invasivo, talvez agora passar por uma terapia não invasiva da imunização, da imunização, mas ainda está muito inicial, viu, Gabriel? Eu acho que ainda vai demorar alguns anos para que isso pegue, até porque essa droga que eles estão avaliando, em princípio, seriam injeções intravenosas semanais. Então, ainda tem que ver se tem uma posologia mais fácil. Mas vamos ver, tem realmente essa perspectiva dessa nova droga aí para aparecer nos próximos anos. Mário, praticamente todos os estudos que fazem imunomodulação materna ou que trabalham com essa questão, a maioria deles são experimentais também. Né? São fases incipientes, são pequenos grupos, são tentativas de se tentar diminuir ou a passagem ou, né, a ativação da hemólise, né? Da hemólise da hemoglobina fetal. Então, você tem essas duas possibilidades. Ou bloqueia ou tenta fazer isso. Mas todos eles têm seus problemas, têm seus custos elevados. Isso não é simples, não. É porque tem aquela tentativa com imunoglobulina intravenosa, mas é para caso muito grave, né? Sem contar que a imunoglobulina tem um custo muito elevado. Então, aqui na prática, a gente nunca fez, mas tem esse descrito aí em casos que a paciente teve a sensibilização muito precoce na gestação anterior de fazer essa imunoglobulina intravenosa a partir aí de em torno de 20 semanas. Essa droga que está sendo avaliada, ela seria mais ou menos para esse mesmo grupo de pacientes que tiveram uma imunização muito grave, muito precoce na gestação anterior e que, na gestação atual, precisariam de um acompanhamento também muito precoce, numa época que talvez nem a transfusão intrauterina não fosse disponível. Tá? Então, assim, é um grupo muito específico, mas é sempre uma possibilidade que a gente fica animado, né, com esses novos avanços, ainda mais nós que gostamos e crescemos aí acompanhando essas pacientes aloimunizadas, né? Mas Gabriel, no mais, só te agradecer mesmo e deixar aberto aí para as perguntas aí da audiência. Pessoal, obrigado, professor Mário, Gabriel. A professora Alamanda quer perguntar. Professora, fica à vontade. Não, só cumprimentar os colegas, cumprimentar o Gabriel, eu que sou da época da amniocentese, que passamos pelas gerações aí, desde das lutas aí, das transfusões, daquela forma tão sofrida da época do professor Mário Dias, depois Cabral, Henrique, estamos todos aqui e a gente que é testemunha dessa evolução no diagnóstico, na abordagem dessas pacientes, fica até emocionado com essa aula, porque essa aula eu já assisti algumas vezes, né, Gabriel? Mas cada vez que eu assisto, a gente aprende mais, a gente se incorpora mais do nosso papel aqui enquanto unidade de referência e assim, conclamar mesmo a gente a realizar mais estudos, temos aí uma pós-graduação, um mestrado, assim, precisando de ser reforçado, temos o Máriozinho agora nesse time da pós também, que eu acho que poderá, então, dar esse reforço, reforçar, estabelecer, resgatar essa linha de pesquisa, que ela é tão promissora
então, é mais cumprimentar e conclamar vocês, a gente a reforçar essa linha de pesquisa mesmo, viu? Obrigada, e assim, Gabriel, foi uma aula maravilhosa, viu? E eu Obrigado, queria, assim, professor. também reforçar aos novos colegas, jovens professores, que estão aí na linha de frente da atenção primária, reforçar e destacar o papel deles lá nessa ponta, porque é lá na atenção primária que tudo começa. Então, essa responsabilidade com a atenção pré-natal básica, com a solicitação dos exames, com a interpretação correta, né, da tipagem sanguínea e do RH, mesmo naquela primigesta, e saber, então, interpretar e encaminhar adequadamente, é uma responsabilidade de todos nós, e eu tenho certeza que jovens professores foram, talvez, professores aí do Cabral, foram alunos, né? Quer dizer, alunos do Cabral, alunos, e eu acho que é muito importante que a gente saiba, assim, como que esse manejo evoluiu durante todos esses anos, e a nossa responsabilidade na atenção primária também, isso é muito importante. Muito obrigada, Eduardo, pela oportunidade. Bom, obrigado, professora. Um minutinho, caso alguém tenha mais alguma pergunta. Aqui no chat não, só mesmo elogios pela aula clara e didática, professor Gabriel. Eu acho, então, pelo 9h20, não havendo perguntas aqui no chat, ninguém com a mão levantada, eu acho que a gente pode finalizar. Eu só queria lembrar que na semana que vem a gente tem o Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia, o CMGO, então a gente não vai ter aula por causa do congresso, mas a gente volta na outra semana com as nossas atividades já agendadas. Finalizamos então, Gabriel, professor Mário. Sim, perfeito. Então, queria agradecer, Eduardo, pela oportunidade de estar falando um pouco para você sobre um tema que, né, fez parte da minha formação, fez parte da minha trajetória acadêmica, né, e relembrar a todos assim, que o Serviço de Medicina Fetal é um serviço, né, importante do Estado de Minas Gerais e é a grande referência, né, para o tratamento da imunização no nosso Estado. Né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e também a possibilidade de compartilhar essa mesa com o professor Mário, né, Mário? Sempre bom conversar sobre um tema que a gente tem carinho, né? Também só tenho a agradecer. Obrigado a todos, até a próxima. Obrigado aos dois por ter aceitado falar. A gente volta, então, em 15 dias com as nossas aulas aqui no Centro de Estudos. Um beijo grande, excelente final de semana para vocês, um excelente feriado também. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Gabriel, Mário, parabéns. Obrigada, Eduardo. Abraço, gente. Tchau.